todos os irmãos que estão nos assistindo. E Deus ele tem falado algumas coisas durante esse tempo, que nós estamos, né, dentro de casa, aqueles que estão indo para o trabalho, somente indo para o trabalho, voltando para suas casas, tempo de pandemia que estamos passando, mas eu creio que é um tempo que o Senhor está aguardando os seus. E eu quero fazer e tomar a mesma direção que eu tomei no início da semana, na outra live. Eu não vou mudar a palavra, eu vou concluir. Eu sei que tem algumas pessoas que não conseguiram pegar aí, né, por conta do que aconteceu, mas vamos então à palavra do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos o mesmo texto, está lá em Lucas capítulo 11. Nós vamos ler do 33 até o 36, beleza? Lucas capítulo 11, do 33 ao 36. Conforme você for procurando aí, eu vou lendo para a gente ganhar tempo. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em um lugar escondido, nem debaixo de um alqueire, mas no velador, a fim de que os que entrem vejam a sua luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Então, o que é a candeia? Vamos entender o que é a candeia para poder a gente entender o que nós somos. Tá? Essa parábola o Senhor estava falando para os seus, para os discípulos. O Senhor conversava com os discípulos e explicava para eles o que era uma candeia. E nós que somos chamados por Jesus, assim como os discípulos foram chamados por Ele, eu quero que você entenda comigo. A candeia, ela é uma lâmpada movida a óleo. E o Senhor ele pega esse tipo de parábola e fala para os discípulos o que eles são usando a candeia. E nós vamos entender o que nós somos também vendo esse texto. A candeia naquela época ela era muito usada pelas famílias, muito usadas dentro das suas casas, usadas dentro dos seus lares. E a candeia era como se fosse uma espécie de um lampião. Pense num lampião, como eu falei da última live. Imagine isso. É como se fosse, tá? E dentro dessa candeia se colocava o óleo, que era o combustível para que ela viesse a acender. E dentro dela, na parte de baixo, tinha fixado nela um pedaço de madeira encerado, ou seja, na cera, e ele ficava preso na parte de baixo dela. Então, aquela candeia, jogando-se o óleo, ela acendia. E as pessoas usavam a candeia nas suas casas para que pudesse iluminar a sua casa. E a palavra do Senhor diz que, conforme as pessoas entravam na casa, as pessoas olhavam para aquela casa e viam que existia uma candeia acesa ali dentro. Uma luz iluminava toda a casa. E o Senhor ele pega este exemplo da candeia para poder nos mostrar o que nós somos nos tempos de hoje e o que nós somos através dele. E vamos entender o texto. O texto está dizendo: ninguém pega uma candeia e a coloca debaixo de um alqueire. O que é um alqueire? O alqueire ele é um cesto. E as pessoas antigamente elas usavam esse tipo de material que era o cesto. Então, Jesus está dizendo: ninguém pega uma candeia, algo que foi feito para iluminar a casa, e a coloca debaixo de um alqueire. Pelo contrário, ele pega a candeia e a coloca no velador. O que é o velador? O velador é o suporte. Então, o suporte ele ficava no centro da casa, no meio da casa e no alto. Para quê? Para que a luz da candeia viesse a iluminar toda a casa, e aqueles que chegassem até a porta podiam enxergar a sua luz de longe e viam que aquela casa tinha uma luz, uma candeia acesa. Então, nós podemos entender e ver nessa primeira parte o que o Senhor está dizendo para os discípulos e o que o Senhor está dizendo para nós. O Senhor está dizendo que nós somos a candeia dele, o seu Espírito. E essa luz está dentro de nós. Essa luz foi colocada em nós através de Jesus, pelo seu Espírito Santo. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite e o que o Senhor falava no meu coração. Primeiro ponto, nós precisamos entender e assumir a postura de candeia. E o Senhor vai nos colocar no alto, ou seja, não para que a gente seja melhor do que os outros, não,
não para aparecer, mas na intenção de iluminar a vida de outras pessoas, iluminar a casa de outras pessoas, iluminar a nossa comunidade, iluminar o lugar onde nós estamos inseridos. E era isso que acontecia. O segundo ponto, nós precisamos enxergar o que nós somos. E o Senhor está dizendo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se eles forem maus, o seu corpo será tenebroso. O que significa isso? O segundo ponto que o Senhor falou ao meu coração, Emanuel, você precisa enxergar aquilo que você é por mim. Através de mim, eu coloco você como candeia, eu coloco você sobre um suporte e eu coloco você com a função de iluminar um lugar. Então, se os teus olhos enxergam isso, se os teus olhos são bons, então todo o teu corpo será luminoso, todo o teu corpo irá incendiar, irá iluminar, irá acender algo grande para a vida de pessoas e dentro de um lar, dentro de uma casa, onde você estiver. Então, o Senhor, ele falava isso ao meu coração. E ele nos mostrava a respeito de João, para poder a gente encerrar. Ele me falava a respeito de João, um texto que a gente leu também semana passada, no início da live passada, perdão. Então, o Senhor falava para João a respeito de João Batista, aquele que preparou o caminho. Ele é aquele a qual acendia e ardia e iluminava. Ele foi feito para iluminar. João, ele pegava fogo quando ele falava. Quando ele declarava, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João, ele ardia. João, capítulo 5, fala sobre isso. Então, o Senhor Jesus, ele falava a respeito de João como alguém aceso, como uma candeia. João era uma candeia. Então, nós podemos olhar para a vida de João, nós podemos olhar para esse texto de Lucas, capítulo 11, nós podemos enxergar todas as características que esse texto é dado por Jesus aos discípulos e que agora é entregue para nós. Então, o que eu quero que nós venhamos entender nessa noite? Precisamos nos colocar na posição de candeia. Aonde você está, meu amado, no lugar onde você está, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, dentro agora desse contexto que estamos vivendo de Covid-19, nós precisamos nos levantar como candeia e para que a gente venha iluminar todo lugar. E a partir do momento que o Senhor nos liberar novamente para ter o nosso ambiente de rotina que tínhamos antes, que as coisas não vão ser mais as mesmas, então nós vamos estar como posturas de pessoas que vão iluminar lugares, iluminar famílias, iluminar pessoas, trazer a luz para poder dissipar as trevas. Fique com essa palavra no teu coração. E assim que o Senhor possa te levantar como candeia aonde você foi, em nome de Jesus.